Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, aqueles anjos lá santos, tudo bem contigo? Glória a Deus, aleluia, mais uma vez estou aqui para falar contigo, falar algo da parte de Deus. Fazia tempo, né? Fazia um tempinho que eu não vinha aqui nas redes sociais, não vinha no YouTube. Como eu já falei, você já sabe, não vou voltar mais a falar disso, mas eu tava sem telefone. Mas Deus abençoou, tô aqui de volta e vamos lá, ok? Como é que você tá? Como é que você tem passado? Como é que você tem vivido? Algo novo aconteceu na tua vida? Aconteceu tanta coisa comigo. Eu sei que contigo também aconteceu, sabe por quê? Porque Deus, ele não para. Deus, ele não para de trabalhar. Deus, ele não para de fazer coisas novas. Deus, ele não para de abrir portas. Deus, ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e com certeza será o Deus de amanhã. Então, ele vai continuar fazendo algo pela tua vida, algo novo, algo grande. Creia, apenas creia. Um dia de cada vez. A palavra de Deus fala que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Mas 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então hoje você acordou, hoje você se levantou e eu vou te falar, hoje pode ser o dia do teu milagre, da tua resposta, de algo que tu queria muito para tua vida, em nome de Jesus. Eu queria, algo para falar com vocês e quando Deus me deu, eu tô aqui com a Bíblia, eu tô aqui com a Bíblia e Deus me deu algo da parte de Deus que também tocou no meu coração. Falar sobre filhos. Você tem filhos? Eu tenho filhos, eu tenho 4 filhos. Tenho 4 filhos. E é muito importante, a gente falar sobre esse assunto, que eu sei que vai tocar o teu coração, vai tocar o meu também. Glória a Deus. Lá em Salmos 127, com certeza você já leu, ou já ouviu alguém ler, ou já ouviu alguém falar, Então eu creio que você já ouviu de alguma forma. Lá em Salmo 127, eu vou ler apenas o 3 e o 4, que são os 2 versículos que eu queria tocar neles. Que diz assim: Eis, vou ler olhando para cá, tá? Para a Bíblia. Eis que os filhos são herança do Senhor, e fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Salmo 127, ele foi escrito por Salomão. Você sabe que Salomão foi o homem mais sábio, que houve nessa terra. Existem provérbios, cantares, muitos livros que Salomão ele escreveu, e alguns salmos também. E esse Salmo 127, ele vem falar dos filhos, que lá no Salmo, no versos 3, que diz que os filhos são herança do Senhor, e como fruto do vosso ventre o seu galardão. E já para começar, eu tenho meus filhos como herança do Senhor. Algo que Deus me deu, me presenteou como herança, E algo que de suma importância para minha vida, porque eu sou o espelho dos meus filhos. Você é o espelho dos seus filhos. Eu costumo falar que a gente não nasce, não começa a ser pais, não começamos a ser pais nem mães com um manual de instrução. Eu me lembro que quando eu peguei meu primeiro filho, a primeira vez no meu colo, eu fiquei, meu Deus, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Meu Senhor, me ajuda a ir adiante, com esse menino tão pequeno. Como é que eu vou ser mãe? Será que eu vou acertar? Será que eu vou errar?
Na época, eu não estava na presença de Deus, mas eu sempre tive um temor muito grande pelas coisas de Deus. E eu ficava pensando, Senhor, me ajuda a ser a mãe que eu preciso ser. Aí vem alguns pensamentos, o que você não queria que fizesse conosco quando éramos filhos dentro de casa, a gente não quer fazer com os nossos, mas será que a gente está errando? Será que a gente está acertando, né? E na maioria das vezes a gente erra, mas também muitas vezes acertamos. Mas o que eu queria falar para vocês é que para ter uma vida com os nossos filhos do jeito que tem que ser, né? Que na palavra fala que ensina o caminho, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, que quando ele crescer ele não vai se desviar dele. A melhor coisa hoje é começarmos a criar os nossos filhos na presença de Deus. Começar a ter um cotidiano na presença de Deus. Começar a falar de Deus para os nossos filhos desde pequeno. Às vezes é difícil, porque nem todos têm essa consciência. Nem todos entendem que as crianças, elas são esponjas, elas absorvem. Do jeito que elas absorvem tudo de bom que nós fazemos para elas, elas também absorvem muita coisa ruim que fazemos dentro de casa no nosso dia a dia. Então essa herança que Deus nos deixa, que é os nossos filhos, a gente temos que cuidar da melhor forma possível e principalmente na presença de Deus. Né? Porque quando a gente coloca eles no caminho, é muito difícil eles um dia poder se desviar. Eles podem se desviar como muitos se desviam, como até o meu se desviou muitas vezes. Mas a semente, ela é plantada, sabe? O caminho, ele é mostrado. O caminho, ele é mostrado, a semente é plantada e devagar ela vai germinando até um dia que cresce. E no dia que cresce, ele não sai mais da presença e começa a dar frutos. É mais ou menos assim. Então cuida da tua herança. Cuida da tua herança. A palavra de Deus fala que os nossos filhos são como os flechas. A gente quer que nossos filhos vá muito mais longe do que nós fomos. Sonhe mais do que nós sonhamos. Ele possa ir, sabe, da distância que Deus preparou para ele, porque do jeito que Deus tem um plano para mim e para a tua vida, ele também tem um plano, ele também sonhou com os nossos filhos, ele também tem sonhos com os nossos filhos, porque nossos filhos não são netos de Deus, nossos filhos são filhos de Deus, e Deus tem um plano na vida deles. E por ele ter um plano na vida deles, ele começa com um plano na nossa vida, para que a gente possamos colocar eles no caminho certo, no caminho onde possa chegar com melhores condições, sabe? Mais facilmente no caminho que Deus quer que eles sigam. Muitas vezes eles seguem por caminhos, a gente por não termos sabedoria, a gente não consegue colocar eles no caminho. E eles sofrem muito para chegar no plano que Deus quer. Passam por muitas situações. Seja um facilitador. Seja um facilitador para Deus. Porque quando a gente começa a ensinar os caminhos do Senhor, estamos facilitando que ele aprenda mais de Deus. Que ele saiba que Deus tem um plano na vida deles. Que ele saiba que ouvir a Deus é muito mais fácil, sabe? E comece hoje a ser esse facilitador. Comece hoje a cuidar da tua herança, cuidar dos teus filhos, ensinar o melhor para os teus filhos, a controlar as palavras que saem da tua boca. Eu sei que é difícil, crianças elas aprontam o tempo todo porque são crianças, mas a gente somos adultos e na presença de Deus e conseguimos, com os dons que o Espírito Santo nos dá, termos controle da nossa língua.
Se você não tem, começa a pedir a Deus. Começa também a pedir a Deus sabedoria para lidar com os filhos. Lidar com 4 filhos, como foi no meu caso, não foi fácil, foi muito difícil. E é difícil até hoje, porque eles estão aqui com a graça de Deus. Mas eu tento todos os dias passar um pouco, é difícil. Passar um pouco da parte de Deus. Dizer para ele o que Deus é na vida deles. E quem é eles para Deus. Então tente fazer isso também. Não mostre só a parte ruim. Não seja a parte ruim, não seja o espelho ruim do teu filho. Seja o espelho que ele possa olhar e dizer: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. E não ouvir ele dizer: a única pessoa que eu não quero ser igual é meu pai ou minha mãe. Sabe, peça orientação a Deus, sabedoria a Deus. A palavra de Deus diz que se você quer sabedoria, peça a Deus, que de graça Ele vai te dar. Ele vai te dar. Sabedoria para situações. Eu tenho 4 filhos, eu tenho que ser muitas vezes 4 tipos de mãe diferentes para cada um, porque sabemos que nossos filhos são singulares, são individuais, são uma pessoa, cada um é uma pessoa diferente. Então estamos lá tentando ser uma mãe para cada um e muitas vezes é difícil, é cansativo, é exaustivo. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Que o seu filho possa ser flecha nas tuas mãos. Impulsione. Tenha força, coragem. E faça a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa é uma pequena palavra que eu quis deixar para o teu coração nessa tarde, nessa manhã. No momento aqui é tarde, mas a hora que você estiver vendo. Se você chegou até aqui, eu te peço que curte. Se você chegou até aqui, compartilha, comenta, entendeu? Manda para aquela pessoa que precisa ouvir um pouquinho da palavra de Deus, dessa palavra. Filhos, herança do Senhor. Cuida da tua herança. Em nome de Jesus. Um beijo, um abraço. A paz do Senhor. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. O vídeo está sendo a série Salmos. Vai lá, dá ouve, tá? Ouve os Salmos. É muito edificante para o nosso coração. Seja o que Deus quiser. Um beijo. Tchau.